Olá a todos, espero que todos estejam bem. Com muita alegria, estamos novamente para discutir um assunto muito interessante, muito pleno de informação e ocorre diversas vezes no Evangelho. E o nosso tema vai ser a passagem do vigiar e orar. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez, em nome do CETRELV, para apresentar esse tema e agradecer a oportunidade a Deus que nos concede essas oportunidades. Gostaria nesse momento que nós pudéssemos nos unir em pensamentos voltados a Jesus, pudéssemos mentalizar a figura de Jesus e agradecer a oportunidade, agradecer a Jesus esses ensinamentos, agradecer ao plano espiritual por termos essa conexão, essa oportunidade de estarmos aqui estudando o tema tão caro a cada um de nós. É muita alegria que estamos aqui. E também agradecermos a cada um dos nossos mentores que nesse momento nos assistem, no sentido de podermos absorver e transmitir o que for necessário nessa apresentação aqui, para que possamos, assim, entender um pouco mais a passagem que parece tão simples, mas que carrega muitas informações a cada um. Então, nós agradecemos e, nesse momento, nós nos dirigimos a Deus, com a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos sempre de todo mal que assim. Graças a Deus, graças a Jesus. E assim nós iniciamos o nosso encontro. A quem quiser deixar um copinho d'água aqui do lado, para que possa ser fluidificado durante o correr da apresentação e tomado ao seu fim. Então nós vamos falar então desse tema muito que nos traz muita informação, que é a passagem que Jesus nos dá a recomendação de vigiar e orar. Existem apenas uma pequena variação em quase todos os evangelhos, a mesma frase, só no evangelho de Marcos, somado à questão do vigiar e orar, ele adiciona uma pequena frase, uma pequena palavra chamada olhar. E nós vamos tentar entender um pouquinho mais por que é essa diferença e o que traz de informação, o que transmite a nós essa passagem tão rica. Eu preciso informar vocês que grande parte dessa apresentação, eu me baseei numa apresentação do Arthur Valadares, chamado justamente Vigiar e Orar. Então, grande parte dessa apresentação é extraída dessa palestra de um grande expositor. Eu recomendo que a todos também possam avaliar. Então, vamos em frente, passando aqui a apresentação. Esse tema, Vigiar e Orar, ele traz informações muito ricas para cada um de nós. E nós vamos ver no final dessa apresentação que ele nos remete fundamentalmente a questões básicas da nossa existência, entre elas quais são os nossos propósitos aqui nesse planeta, não é? Por que Jesus nos deu tanta informação e ele procura dar essa informação baseada em quê? Baseado justamente focando justamente esse aspecto espiritual da nossa existência, né? Voltado ao aspecto espiritual da nossa existência, não mais ao aspecto material, né? E dentro desse contexto do aspecto espiritual, a gente se questiona então quais são os nossos propósitos aqui, né? Porque o vigiar e orar está muito relacionado aos nossos propósitos aqui. E a gente vê por essa imagem aqui que a gente colocou aqui nessa apresentação, vocês veem que a gente tem na nossa vida vários caminhos a serem traçados, caminhos retos, caminhos tortuosos, caminhos que nos levam imediatamente ao nosso alvo, ao nosso
nosso propósito, mas caminhos que também fazem com que nós nos atrasemos nessa nossa evolução espiritual. Então, nós temos que considerar que a nossa vida, a nossa existência aqui nessa matéria, é uma existência passageira, carregada de outras existências, e que nós estamos aqui por causa de um propósito, para justamente nós nos aprimorarmos, podermos progredir do ponto de vista espiritual, que é o que verdadeiramente importa. Para falar um pouquinho desse tema do vigiar e orar, e eu vou voltar um pouquinho aqui, nós vimos que uma das definições em Mateus está vigiar e orar para não cair em tentação, que é uma das passagens mais citadas. Nós vamos voltar e falar um pouquinho sobre o que são as tentações. Para a gente falar isso, a gente tem que entender então que a gente existe aqui no material, mas representamos então um espírito, somos nós mesmos, e somos é, periodicamente passamos por experiências que são justamente as experiências que vão nos transformar verdadeiramente. A vida nos traz várias oportunidades para que nós possamos nos transformar. Então, as tentações nada mais são do que essas circunstâncias que a vida nos oferece e nos desafiam em vários campos da nossa existência, né? Então, os mau hábitos, monodeísmos, por aquelas ideias persistentes e permanentes, no pessimismo, num quadro de baixa vibração, vícios que trazemos, né? É, então, são todas circunstâncias que confrontam com situações provocativas. Então, por exemplo, as tentações, elas existem porque esse planeta justamente é um planeta de provas e expiações, é um planeta onde nós somos aqui para ser provados mesmo. E aquilo lá que nós aprendemos no plano espiritual, nós realmente fixamos, nós colocamos em prática. E as tentações nada mais são do que circunstâncias que nos desafiam permanentemente. Cada existência, mais de uma vez, nós somos tentados. Então, por exemplo, é aquela pessoa que teve alguns problemas com o poder e, de repente, a vida leva essa pessoa a assumir uma posição de liderança. Então, ela tem que, novamente, tentar se encaminhar no sentido do evangelho, mas exercendo, então, esse poder. E aí, algumas pessoas caem, caem por causa do orgulho, caem por causa do egoísmo. E essas tentações são essas circunstâncias, então, que nos desafiam em todos os campos da nossa existência. Uma definição importante sobre tentação nos dada por Tiago na primeira epístola que ele escreve. Então, cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. O que ele quer dizer com isso para nós? É que ele diz que, na verdade, as tentações existem, isso é uma coisa natural, e, e na verdade, quem busca isso somos nós mesmos. As tentações são criadas somos copartícipes dessas criações das tentações. Elas não existiriam se nós não dessemos realmente a atenção e nós não caíssemos realmente numa tentação, por exemplo, né? Então, nós mesmos criamos situações e predispomos, frente a uma tentação, frente a uma circunstância, a ter uma queda, seja por nosso orgulho, seja por nosso egoísmo, seja por nossa vaidade, seja pela nossa cobiça, pelo nosso personalismo. Então, somos nós que somos responsáveis por tentar passar por essas tentações. Então, somos, a cada minuto, a cada momento, a cada dia, a cada mês, somos tentados verdadeiramente, porque somos imperfeitos. Isso faz parte da nossa existência aqui nesse planeta. Nós sermos permanentemente tentados pelas circunstâncias que ocorrem por aí. E essas tentações, elas são variáveis de indivíduo para indivíduo. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. Vamos supor que algum de nós
identifique uma carteira jogada na rua. Alguns vão procurar devolver a carteira cheia de dinheiro, outros não. Então depende da pessoa. A tentação está lá, a carteira cheia de dinheiro, que a gente encontra. Mas dependendo da pessoa, ela cai ou não nessa tentação. Então, muito do que a gente, as nossas desvios que cursamos na nossa existência, muitas vezes somos nós mesmos que, a maior parte, é a gente que é responsável por essas, entre aspas, tentações. Então, é muito cômodo para nós, por exemplo, nós espíritos, falar que não, nós somos influenciados por maus espíritos, né? É cômodo a gente terceirizar essa nossa responsabilidade. O que a gente não percebe, muitas vezes a gente nesse nosso comodismo, é que na verdade se nós não tivéssemos aquela tendência, nós não tivéssemos agido do nosso íntimo para corrigir aquele defeito, aquele vício, nós não íamos cair em tentação. Percebem? Então nós somos responsáveis pelas nossas próprias quedas. Nós, uma vez que nós temos livre-arbítrio, nós podemos fazer as nossas escolhas. É claro que há toda uma influência, certamente há uma influência espiritual, certamente há, mas o principal fator que faz com que nós caiamos em tentações somos nós mesmos. Então, o que nós temos que fazer? Primeira coisa é mudar a nós mesmos. E a tentação se insere nessa questão dessa nossa necessidade de mudança para seguirmos adiante. Então, entramos propriamente dito no tema vigiar e orar. E aqui a gente traz um texto do livro Fonte Viva, capítulo 110, escrito por Chico Xavier, psicografia de Chico Xavier, quem o autor é o Emmanuel, e justamente o tema vigiar e orar para não cair. Então ele nos conta o seguinte: as mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade. Assim como o lodo mais intenso, capaz de tisnar o lago, procede do seu próprio ser. Ele nos diz com isso, justamente isso que nós comentamos até há pouco. As tentações são criadas por nós mesmos. São circunstâncias que nós mesmos criamos frente a situações da nossa vida. Né? Como o lodo está lá no lago. O lodo pertence ao lago, mas ele só vai obstruir o lago, ele só vai tisnar o lago, só vai ficar em evidência se você mexer no lago. Isso significa que nós temos as nossas más tendências. É a nossa individualidade que está agindo. Então nós somos responsáveis por essa questão do lodo. O nosso lodo está em cada um de nós, não está no exterior. Nós somos responsáveis por manifestar esse lodo. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, e essa questão do vigiar entra justamente aqui. Porque a nossa vigilância tem que ser conosco mesmo. Nós temos que ser vigilantes. Porque Jesus sabia que somos imperfeitos, por isso necessitamos dessa vigilância. E temos as nossas más tendências. Daí, a combinação das circunstâncias faz com que se manifeste. Então, a tentação. Então, ele sabia disso. Por isso que ele insiste tanto no tema vigiar e orar. Para que nós ficássemos vigilantes. Mas sabendo que o principal está dentro de cada um de nós. Aquilo que nós carregamos de existências anteriores. Aquilo que nós temos, o nosso lodo interior, está lá estabilizado. Mas volta e meia, dependendo das circunstâncias da vida, isso sobressai. E aí sim nós nos deparamos com situações e precisamos resolver e fazemos as nossas escolhas. E aí sim nós reafirmamos que frente àquela prova nós conseguimos superar.
A partir disso daí. Mas, para isso, nós temos que ficar vigilantes. Vigilantes por quê? Porque somos nós mesmos. Nosso maior inimigo somos nós mesmos. Mas, desse texto, nos diz o seguinte: não te proponhas, desse modo, atravessar o mundo sem tentações. Elas nascem contigo, assomam de ti mesmo, ou seja, elas vêm de você e se colocam mais alto que você. E alimentam-se de ti, quando não as combate dedicadamente. Ou seja, primeiro, não tem jeito. Nós estamos aqui nesse planeta justamente para sofrer as tentações. Porque é esse o objetivo de estarmos aqui. Para que nós possamos enfrentá-las e possamos passar e possamos provar que nós conseguimos, então, ultrapassar esse obstáculo. E elas nascem conosco mesmo. Muitas vezes nos dominam. Quantos de nós não somos dominados por isso? Somos obscurecidos e mergulhamos numa existência perdida em vícios. Quantos de nós? Quantos de nós? E elas alimentam-se de ti. Vejam só, alimentam-se de nós mesmos. Nós mesmos alimentamos elas. E elas se alimentam de nós. Então, por isso que nós temos que ter esse cuidado, essa vigilância. A vigilância justamente sobre nós. Vamos ver um pouquinho mais. Caminhar do berço ao túmulo sob as marteladas da tentação é natural. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. Claro, é para isso que nós estamos aqui, para justamente passar pelas dificuldades. Muitas delas nós pedimos, porque nós sabemos que nós precisamos disso para seguir adiante. Quanto de nós trazemos esses obstáculos de encarnações anteriores, de anos, de séculos? Muitas vezes ela está lá, mantida, e de repente, numa existência, a gente se depara com uma situação que ela sobressai. E essa questão precisa ser resolvida. E aí que nós vamos fazer as nossas escolhas. Então é natural que nesse planeta nós encontremos tentações, nos deparemos com essas questões, essas circunstâncias da vida que fazem com que nós nos engrandecemos. É natural daqui. Nós pedimos para estar aqui justamente por causa disso. Então, meus irmãos, frente a esses obstáculos, sejamos vigilantes. Vamos estar atentos e sabendo que o pior inimigo somos nós mesmos. A questão espiritual, sim, é importante, sim, mas ela não é criada se nós não melhorarmos as nossas vibrações, nossos pensamentos. Nós não nos fortalecemos através do estudo, se nós não nos entendermos a nós mesmos. Vamos seguindo adiante. E essa frase, claro, sem as tentações é impossível a tarefa da perfeição. Nós estamos justamente aqui para galgando a escada da nossa ascensão. Nós estamos aqui justamente para sermos tentados, para provarmos que somos resistentes, somos mais fortes que as nossas tentações. Em várias circunstâncias. E sem elas nós não poderíamos justamente progredir, mostrar que nós somos capazes de seguir adiante. Então, como isso faz parte da nossa vida, todos os nossos problemas, nossos obstáculos, nossas questões familiares, nossas questões financeiras, nossas perdas, fazem parte da nossa vida. E é assim que nós caminhamos para enfrentar o problema em paciência, fé, e certamente lá na frente a coisa vai melhorar. Então, mas sem essas tentações, nós não conseguiríamos seguir adiante, nos aperfeiçoarmos. Elas são necessárias.
Como é que nós vamos lidar com essas tentações? Através do discernimento, conhecimento, entendimento da situação. Nós vamos discernir, nós vamos achar um caminho. Nós vamos pensar na nossa existência como na vida espiritual. Estamos enfrentando uma circunstância que ela vai ser colocada ali justamente para nós nos aperfeiçoarmos. E nós, através do nosso autodomínio, perdão, do nosso autoconhecimento, vamos entender por que aquela situação está acontecendo. Vamos entender que aquela situação, determinada situação, está ali para que nós possamos combater o nosso orgulho, nosso egoísmo, e assim seguirmos adiante. Nossa tolerância, paciência. Então, discernimento, autodomínio e autoconhecimento fazem com que nós possamos entender por que nós estamos passando por aquele momento e como é que nós vamos enfrentar. E com a paciência e com fé, nós vamos seguir adiante. Mas para isso é muito importante o conhecimento. Por isso que insistimos tanto, por isso que todo espírita é instado, é provocado a estudar, a ter conhecimento, para saber por que essas coisas estão acontecendo com ele. A ter um entendimento do seu psiquismo, a ter um conhecimento de si mesmo. Então é por isso que um dos evangelistas coloca essa frase, essa palavra, olhai. Então olha, perceba a situação, reflete na situação, observa, tenha um discernimento. Mas isso só é possível se a gente tem esse conhecimento da vida espiritual. O que ela nos traz, por que nós estamos aqui. Conhecimento também do Evangelho. O Evangelho que nos dá a fórmula para a gente passar por essas questões. Quantas vezes nós não provocamos as pessoas para que estudem? O Evangelho está aí, fonte de estudo é imensa, para nós nos entendermos. Esse conhecimento do Evangelho nos liberta e ajuda a entender as consequências dos nossos atos, amplia os nossos horizontes, permite um olhar lá mais além, sabendo que essa existência não é uma existência única. Nós estamos aqui numa passagem, nós estamos aqui num processo, estamos aqui nos testando, provando que nós somos capazes de ultrapassar esses obstáculos, mas nada disso nós não passaremos tão fácil se nós não tivermos o discernimento, que vem através do conhecimento. Então, por isso é importante o estudo, sempre. O estudo do Evangelho e o estudo de si mesmo. Por isso que é tão importante. Então vem essa questão do olhar também. Olhar, examinar, ponderar, discernir. Traga essa figura, há um contraste aqui. Vocês vejam uma mão mais jovem ou uma mão mais idosa. Provavelmente uma pessoa familiar assistindo alguém mais idoso. Então, as questões familiares, muitas vezes a gente procura as coisas, mas elas estão no nosso lado. Essas questões que ocorrem na nossa família, quantos espíritos diferentes vivendo sob o mesmo teto? Quantas questões individuais que são trazidas, então, para a nossa convivência, para que possamos justamente exercer esse entendimento, essa tolerância, o aprendizado do amor. Então, olha a situação do ponto de vista do mais além, sempre vigilante, sempre atento para essa questão espiritual. Porque há muito mais do que nós imaginamos.
mais uma vez na questão de sermos vigilantes, mas não é uma vigilância. Para sermos vigilantes, nós temos que estar conscientes, acordados, atentos. Então, nós não vigiamos. E essa questão nos leva não a uma atitude passiva, mas o vigiar, nos termos que Jesus coloca, é uma atitude ativa. Inclui o nosso trabalho dentro da vigilância. E aqui que traz, nesse contexto, que traz esse texto aqui de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, aqui no Palavras de Vida Eterna, capítulo 3. Vigiar não quer dizer apenas guardar, fazer a vigília. Significa também precaver-se, cuidar. E quem diz cuidar, afirma igualmente trabalhar e defender-se. Então vejam só, a vigilância inclui o trabalho. Não é uma atitude passiva, é uma atitude ativa. Vigilância em Jesus inclui o trabalho. Trabalho onde? Trabalho no bem. Trabalho no Evangelho. Não te admitas na atitude de vigilância e oração, fugindo à luta com que a terra te desafia. Mais uma vez a questão. Não adianta nós nos isolarmos, nós nos insulinar, não, nós tornarmos uma ilha. Não adianta a gente se isolar. É justamente isso, o contrário que nós estamos aqui justamente porque nós, solidariamente, com todos os espíritos com quais convivemos, e com muitos deles nós tivemos alguma questão para ser resolvida, nós precisamos justamente dessa convivência para seguir adiante. Resolver questões que vamos há muito tempo atrás. Então nós necessitamos desses contatos, desses relacionamentos. Trabalhando na resolução dessas questões, vigilantes e trabalhando. Trabalho, ativos, não isolados. Olha lá, sou vigilante, vou ficar aqui vigiando e orando aqui, isolado. Não, não é isso. Vigiar e orar a senda de Jesus não é isso. É através do trabalho, o trabalho no bem que nós vamos seguir adiante. Essa frase está no livro Paulo Estevam, na segunda parte, capítulo 4. É o próprio Paulo falando essa frase. O serviço no bem é a muralha defensiva das tentações. Então, se nós quisermos nos galgar na escada da vida, nós quisermos crescer, florescer e frutificar dentro dessa caminhada com Jesus, nós temos que praticar o serviço do bem. Porque é aí que nós exercitamos nosso lado de caridade. É aí que nós nos transformamos. E é aí que muitas vezes as pessoas não entendem, não percebem a importância do centro espírita nesse sentido. É lá que nós vamos fazer a caridade. Lá você tem a oportunidade de praticar a caridade. Não passível, mas ativo, trabalho no bem. Ou qualquer outra questão, ou qualquer outra situação, com qualquer outra religião, com qualquer outra igreja, o trabalho no bem é a muralha defensiva das tentações. Então, uma forma de nós não cairmos em tentações é justamente nós trabalharmos no bem, seguirmos, progredirmos, crescermos, frutificarmos, semearmos, semear o trabalho do bem. Mais um texto de Emmanuel, agora no livro Sentinelas da Luz, capítulo 14, o capítulo chama-se Sobriedade.
Vigilância não quer dizer olho alerta para indicar o mal, mas posição de concurso sincero com Jesus, a fim de substituir o mal pelo bem. Vejam só, a vigilância não é você evitar o mal, é uma atitude ativa de trabalho no bem para transformar o mal em bem, fazer das trevas luz. Não adianta nós nos isolarmos. O medo muitas vezes faz com que nós nos isolemos. Muitas vezes a gente tem esse conhecimento, toda a questão espiritual, começamos a ter um certo medo. Começamos a nos isolar, porque assim, quem sabe nós nos afastamos das tentações, mas não, é justamente o contrário, nós precisamos das tentações. Nós precisamos ser tentados, é para isso que nós estamos aqui. Nós precisamos passar pelas provas. O que nós precisamos é ser fortes, vigilantes, ter discernimento, ter conhecimento, para que possamos passar por essas provas da melhor forma possível. E é aqui que se insere o vigiar e orar. Então vejam, mesmo que você não vai fugir de situações que fazem que você esteja mais exposto a tentações. É o contrário. Vigilante, atento para essas questões. Aparece uma circunstância dessa. Você está atento, você sabe para que ela está ali. E você se autoconhecendo sabe qual dos teus problemas tem que ser resolvidos ali. Então vejam que, aparentemente, a questão do vigiar e orar é uma coisa muito simples, mas ela embarca toda essa questão. Uma questão muito mais ampla do que a gente fazer das trevas luz. E aqui a gente traz essa imagem e fala justamente de um ditado muito popular: mente vazia, oficina do diabo. Quantas vezes a gente está lá trabalhando e tal, exercendo o nosso dever, não só trabalhando no bem, mas exercendo o nosso dever com competência, com amor, com carinho, fazendo o nosso próprio trabalho que cada um de nós faz, não importa qual que seja, não importa qual que seja, mas nós fazemos bem, ocupamos a nossa mente, e aí de repente nós distraímos, passamos a ser vigilantes, passamos a um pouquinho de preguiça, queremos tanto ler mais alguma coisa, e aí a gente começa a ter algumas ideias que a gente vê que muitas vezes não são nossas. O que é isso? Mente vazia, falta de ocupação. Vocês percebem, então, o quão amplo é essa questão do vigiar e orar? Deixamos de ser vigilantes, deixamos a mente vazia, deixamos de trabalhar no bem, e aí nós abrimos a guarda. Essa história da água da paz de Chico Xavier é muito interessante. Então vocês vejam, estamos vigilantes para todas as situações que a vida nos traz. Vamos supor então que estamos frente a uma questão, uma conversa entre um grupo de amigos, e surge a questão da maledicência. Começa a falar mal de alguém, começa a falar mal de outro, todo mundo adora, né? Na verdade, falar mal, todo mundo gosta, na verdade. Quem não gosta, na verdade? Então surge essa questão, como é que você vai agir assim? Talvez o silêncio, uma mudança do assunto. Então ficamos atentos a essa questão, né? Para não entrarmos nessa sintonia, nessa vibração reticente. Chico Xavier fazia algo muito interessante. Ele pegava um pouquinho d'água, vinha alguém, fala mal, fala mal, fala mal, fala mal. Ele pega, e ele queria comentar alguma coisa, né? Ele pegava a água, colocava na boca e deixava um pouquinho. E ele chamava que essa água era a água da paz. Porque com isso ele dava um tempinho, fazia suas reflexões, deixava a pessoa descarregar. E aí, naquele momento, com aquele silêncio, tudo a coisa interrompia.
logo, logo mudamos o assunto. Então vocês vejam, como situações banais do nosso dia a dia são provocativas, né, nesse sentido. E aí que entra o vigiar. Nós temos que estar vigilantes quanto a isso, né? As nossas questões, nossa opinião, nossa postura está sendo favorável ou está prejudicando alguém? Vigilantes, vigilância na nossa conduta. E para isso, Deus nos deu um instrumento muito significativo que é a oração. Mas não a oração que nós costumamos fazer. É a oração que sai de dentro do coração. Eu vou ler esse pequeno texto de Palavras de Vida Eterna também, mais uma vez de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, capítulo 3. Orar a seu turno não exprime somente adorar e aquietar-se, mas, acima de tudo, comungar com o poder divino, que é crescimento incessante para a luz, com o divino amor, que é serviço infatigável do bem. Então, a oração ela é uma comunhão, uma união entre você e Deus, sem intermediários. Olha que oportunidade que nos foi oferecida. Então, nós oramos, nós nos conectamos com Deus, nós nos religamos ao divino. Que oportunidade única que nós temos de nos conectarmos a Deus através da oração. Mas não da forma que nós fazemos. Muitas vezes nós fazemos assim. Vamos dormir, fazemos a nossa oração, caímos no sono. Nós não temos aquele contato. Nós não temos o diálogo. A oração é um diálogo. Ela não é um monólogo. Quando nós oramos, procuramos respostas. E muitas vezes nós não esperamos essa resposta. Nós oramos e pronto. Mas é um diálogo, é uma via de mão dupla. Não é uma via de mão única. Então, muitas vezes, respostas para as nossas questões são dadas através da oração. Muitas vezes temos que ter paciência. Perguntava a irmã Dulce como é que ela orava. Ela dizia a Deus, ela orava, ela falava, não falo nada, eu só escuto. Mas, irmã, e Deus, o que fala para a senhora? Não fala nada, ele só escuta. Um diálogo, isso. E as nossas respostas virão. A força para nós enfrentarmos isso virá. Não da forma que a gente imagina, da forma que é necessária e a necessidade de cada um de nós. Força, a fé, para enfrentarmos o que nós temos que enfrentar. Então, orar é uma via de mão dupla. Nós temos as respostas também. E aqui a gente volta no Livro dos Espíritos, questão 659. Qual o caráter geral da prece? Orar a Deus é pensar, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Então vocês percebem, orar não é simplesmente você declamar uma série de palavras. Você vai estabelecer uma conexão. Você vai se comunicar. E ele vai responder. Vai estar mais próximo dele. Nós vamos estar mais próximos dele. Olha que oportunidade através da oração que é dada. Questão 660. A prece torna melhor o homem? Vejam só que interessante. Sim, porquanto aquele que ora, com fervor e confiança, se faz mais forte contra as tentações do mal.
e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. Perdão. É esse um socorro que jamais se recusa, quando pedido com sinceridade. Então vejam só isso. Nós estamos justamente falando do vigiar e orar. E a prece surge justamente para que você se faça mais forte para resistir às próprias tentações. Percebe quando vocês estão numa situação muito crítica? Faça uma pequena oração, uma pequena comunicação. Vejam como a coisa melhora. Pelo menos da forma, se não melhora a circunstância, pelo menos melhora a forma que você enxerga a coisa. Ou você realiza o que você tem que realizar. Ou então você tem um entendimento do que está acontecendo de uma forma mais ampla. Percebem como isso é uma dádiva que nos foi oferecida? E está dentro desse contexto do vigiar e orar. Por isso que Jesus nos deu essa dica, entre aspas, vigiar e orar. Sejam vigilantes, sejam atentos para o que acontece, e uma vez acontecido, reajam de forma a transformar o mal no bem, trazer luz à treva, e se necessário, a oração está aí para que vocês tenham força para passar por esse momento, para que vocês tenham força para resistir às tentações. Mais uma vez, dentro desse contexto, então a gente traz esse pequeno texto, está no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 23. Tem um S a mais aqui, não tem problema. Quem faz essa frase é uma comunicação do Espírito Santo Agostinho. Ele fala assim: a prece é o orvalho divino que suaviza o excessivo calor das paixões. Olha só. Então nós estamos frente a uma questão significativa para a individual de cada um de nós, onde estamos com a paixão aflorada, seja através de um vício, seja através de qualquer manifestação, e faz uma prece. E a prece, então, é esse orvalho divino que suaviza o excessivo calor das paixões. Permite com que você passe esse momento. Vocês percebem como é importante a parte da oração dentro desse contexto do vigiar e orar? É significativo isso? Então, vigiar e orar, eles se complementam. Um alimenta o outro. Um está ligado ao outro. À medida que eu sou vigilante, atento às questões dessa minha existência, a questão que eu tenho que resolver, em termos do meu vício, qualquer um deles, em termos, por exemplo, do meu orgulho. Muitas vezes sou, então, tentado, entre aspas. Eu me deparo com a circunstância que vai, então, extrapolar o meu orgulho. É difícil enfrentar, mas eu tenho oração. E complementa essa nossa vigilância, esse conhecimento, esse entendimento dessa questão, faz com que você tenha força para passar esse obstáculo. Olha só que maravilha. Olha só como nós somos abençoados. Né? Quantas bênçãos são caem. E as bênçãos em abundância. É que nós não percebemos. Nós não percebemos o quanto nós somos amados e assistidos. Mais uma questão a respeito da relação da oração com a vigilância. Questão 660, ela tem um desdobramento. E o codificador questiona, né?
Como é que certas pessoas que oram muito são mau caráter, ansiosas, invejosas, impertinentes, carentes de benevolência, de indulgência, e até algumas vezes viciosas, e não se conformam, porque algumas pessoas que oram bastante parece que não tem essa relação com Deus. E a resposta é muito significativa. O essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas fecham os olhos para os seus próprios defeitos, fazem da prece uma ocupação, um emprego do tempo, nunca, porém, um estudo de si mesmo. Vocês percebem que importante é a prece? Um estudo de si mesmo. Não a prece, a gente sabe, a gente acha que é uma coisa muito simples, é só você fazer uma oração, tudo isso. Não, é um momento de reflexão. É ali que a gente vai achar a resposta. É ali que nós vamos ter a demonstração do que atrapalha a gente em termos de nós mesmos. É nesse momento da prece que nós vamos ser direcionados a achar alguma saída, ou a ser fortalecidos para enfrentar essa questão. Mas a gente tem que entender que a prece é uma oportunidade também da gente se autoconhecer, da gente ter um entendimento de nós mesmos, quais são os meus vícios, o que está me impedindo de seguir em frente, o que faz com que essa questão, essa circunstância da minha vida se repita tanto que eu não consigo resolver. Aonde eu preciso atuar é no meu orgulho, é no meu egoísmo, é na minha cobiça, na inveja. Aonde eu preciso atuar? É essa oportunidade que a oração nos traz. Complementa a vigilância. E aqui a gente traz essa questão 919, que é uma questão clássica, é a questão respondida por Santo Agostinho. Também falou aquela mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, nos dizendo sobre o orvalho divino que recai sobre nós. E ele nos conta aqui, Kardec queria saber porque como é que você melhora, no final das contas, se nós estamos aqui para melhorar, qual que é a fórmula mágica, qual é o roteiro, qual que é a receita, para a gente ter um meio prático para a gente passar por isso e seguir adiante. Então ele pergunta, esse Agostinho responde, o sábio da antiguidade evoluiu disse, conhece-te a ti mesmo. Então, vejam só, uma, uma pequena frase nos diz muita coisa. Ele está recomendando que você faça uma autoavaliação. Se avaliar naquilo que te atrapalha, quais são os seus defeitos, percebem? Mas ele faz um desdobramento aqui, né? Então, item A, conhecemos toda a sabedoria desta máxima. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Sim, nós conhecemos, sabemos que a gente conhece, mas como é que faz isso? Como é que a gente faz isso? Então ele dá aquela fórmula que a gente precisa ter. Olha, vocês fazem o que eu fazia quando eu estava aí. Eu, no final do meu dia, fazia uma reflexão. Eu passava tudo os acontecimentos do meu dia na minha mente e perguntava a mim mesmo se naquela situação o que eu fiz, se naquela situação eu fiz o bem, se eu prejudiquei alguém, se eu favoreci alguém, se eu fiz a minha doação, se eu motivei aquela pessoa. E aí ele fala, foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que precisava de reforma. Olha só que interessante. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia, e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e a seu anjo da guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar. Porque, crede-me, Deus o assistiria. O que é isso aqui? Isso aqui é uma prece.
Veja, ele faz essa autoavaliação, esse autoconhecimento, essa passagem do dia o que aconteceu, avalia a conduta dele, se foi para o bem, se foi para o mal dos outros. E ele pede a Deus, roga a Deus, e ao anjo da guarda, o mentor, ou anjo da guarda, perdão, que esclarecesse ele, mostrasse para ele onde ele está falhando e o que ele precisa melhorar. Então, uma autoavaliação, um autoconhecimento. Então, vocês vejam que o vigiar e orar é muito mais amplo do que a gente inclui essa questão da autoavaliação, inclui essa questão de nós nos permanentemente nos avaliarmos, verificarmos que nós estamos falhando. E se não, nos oferecer, através da prece, condições para superarmos e nos fortalecermos. Queria finalizar com mais esse texto aqui. Questão 661. Poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, só obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem mais que as palavras. Então veja, as boas ações são a melhor prece. À medida que eu faço uma boa ação, eu já estou fazendo uma prece. É aquela questão que nós já discutimos. Mente vazia, oficina do diabo. Trabalho no bem. O vigiar inclui, então, o trabalho no bem. Essa vigilância em Jesus, com Jesus, inclui o trabalho no bem. Precisamos estar atentos? Sim. Precisamos ter conhecimento? Sim. Estudo? Claro. Mas nada disso se resolve se nós não agirmos, se nós não atuarmos, se nós não praticarmos. Porque com a prática leva ao hábito. E o hábito nos modifica nosso íntimo, para o bem, para a resolução dos nossos vícios, o nosso enquadramento no caminho que Jesus nos oferece para seguir, nos oferta através do Evangelho, nos oferta esse conhecimento para que nós possamos seguir adiante, enfrentando os nossos obstáculos, que isso é inerente à nossa vida aqui, mas fortalecidos, animados agora, com fé, coragem, e a vida nos pede isso, coragem, para seguirmos adiante. Nós vamos seguir, vamos vencer, que é esse o nosso objetivo final. É esse o nosso alvo. Então, meus amigos, é nesse sentido que eu queria trazer essas informações a você, para que nós possamos ampliar o nosso conhecimento em relação ao vigiar e orar. E eu espero que eu tenha conseguido trazer a vocês as informações necessárias para que vocês possam olhar para essa questão um pouquinho mais de amplitude, para que nós possamos realmente darmos conta daquilo que temos a fazer aqui, nos aperfeiçoando. Para isso, tem jeito, nós temos que passar por situações que nós vamos ter que passar. Mas assim agora, fortalecidos com esse conhecimento, com entendimento, com a sabedoria, aplicando o Evangelho de Jesus nas nossas vidas, nosso dia a dia, nosso cotidiano que é repleto de oportunidades. Deus nos oferta a fim de que possamos progredir. E o que Ele quer nada mais é do que nós sejamos mais próximos dele,
mais perto da sua perfeição. Com isso, nós estamos galgando a caminhada da perfeição. E é esse nosso objetivo. E ninguém vai sair desse objetivo. Nós podemos nos atrasar, mas nós vamos caminhar para cada vez mais perto de Deus. Meus amigos, eu agradeço a oportunidade mais uma vez. Agradeço a confiança, agradeço o coração, esse momento que nós passamos juntos. Eu espero que tenha sido de bom proveito a cada um de vocês. Um grande abraço a todos. Agradeço a Deus, agradeço a Jesus, agradeço aos nossos irmãos que nos e deixo aqui um até breve a cada um.